transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Olha só, esse é muito lindo, vocês dão ênfase no texto todo. Eu gosto desse todo, né? Mas a parte importante é essa: nem carne nem sangue pode herdar a eternidade. O corpo, irmãos, ele vai tombar. O que vai entrar na eternidade? Um corpo transformado. O que é que Jesus aparece para a igreja? Jesus vem para nós em Jerusalém, na vinda do Senhor, um corpo transformado. E João descreve Jesus. João diz, né? O seu cabelo é branco como lã branca. Os seus olhos são como chama de fogo. Como? Não é que é assim, tá? Se nós imaginarmos ser assim, imaginar um monstro, né? Seus pés como latão reluzente. Fala de autoridade, poderio, fogo. Os olhos como chama de fogo fala que podem ver todas as coisas. Branco fala de pureza. Há um cinto de ouro, né, nas suas cinturas, fala de quem ele é, da divindade dele, da questão de ele ser rei, dele ser senhor. Enfim, vai descrevendo ele. Ou seja, isso é um corpo glorificado. É um corpo transformado. Porque carne... Mas como é que então... Qual é o Jesus que eles vejam ressurreto? O Jesus que Maria Madalena vê também e diz: olha, não me toque porque ainda não fui com meu pai. Jesus aparece para os discípulos e ele é glorificado. O corpo glorioso dele é o corpo que aparece para João. Veja, depois que ele sobe de passar, foi 40 dias, né? 40 dias, né? 40 dias dando ensinamento aos seus discípulos, que ele chamou, diz a Bíblia. Depois ele não volta mais nessa forma. Ele volta em corpo glorificado. Ele aparece para Paulo a caminho de Damasco. Paulo tem aquela visão e vê: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele se apresenta. Mas agora o corpo que nós teremos na eternidade é um corpo transformado. Por que corpo transformado, irmãos? Vamos entender a metamorfose da lagarta. A lagarta, ela come erva do chão, né? Enfim, não sei o que ela come, deve comer isso aí, né? No chão, ela se arrasta, ela entra no que nós chamamos da crisólida, né? Que é o processo de mutação em que ela passa a entrar em crise consigo e o seu corpo, o resultado da crise, que ela entra, a crisólida é o processo de crise, que ela passa pela crise, essa crise gera ela um novo corpo. Ela passa a ser uma mariposa. Ela agora voa, ela agora se alimenta de cima, ela agora vem de cima. Ou seja, muda totalmente o corpo dela, mas ela permanece na mesma. Mas o corpo dela foi totalmente mudado. Ela não se alimenta mais das mesmas coisas, não vê mais as mesmas coisas. Já não, vamos dizer, se pensa, né? Como é que pensa, né? Não sei como é que o inseto é a mesma coisa que o age por instinto, né? Então, nós vemos que ela pensasse, ela raciocina igual, mas o corpo dela passou por uma mutação, uma transformação. Nós somos transformados. Carne e sangue não pode herdar a vida eterna. Um corpo glorioso, um corpo transformado pode herdar a vida eterna. Por isso que Paulo é enfático no 1 Coríntios. Mas todos seremos transformados. Não tem, e é bem claro, a corrupção não pode herdar a eternidade. Nada que é daqui que é perecível pode herdar a eternidade. Tanto é que até o novo céu e nova terra que João vê em Apocalipse, ele passa por uma transformação, transformada pelo fogo. Nada que é aqui, irmãos, que é palpável, físico daqui, pode dessa forma herdar a eternidade, vai ter que ser transformado. Nada. Até a terra, a criação vai ser transformada. Então, nada pode ficar aqui e não ser transformado para herdar a eternidade. Senão, às vezes, não, eu vou para lá, mas assim, eu vou levar um negócio que eu gosto, levar meus livros junto, né? E graças a Deus, eu vou saber tudo que tem na internet, mano. Vou ficar olhando o livro. Parece que o céu é monótono, né, irmãos? Parece que o céu é monótono, né? Parece que a gente olha e parece que o céu é uma coisa chata, né? Porque, veja bem, né? Tem gente que brinca assim, tem gente que não sabe de nada, né? Completo ignorante. Não, mas eu vou para o inferno, é melhor. Não vai, mas vai não, mano. Enquanto o pessoal diz assim, para Jesus, mas eu sei que eu mato ou o senhor mata? Não, deixa quieto. Mas, porque parece que o céu é monótono, só precisa tomando arpa, né? Essa é a ideia ignorante que os ignorantes deram para o céu. O céu é tão glorioso que os anjos têm uma mente infinita, que são seres que jamais vão morrer, que são seres que conhecem de tudo, que estavam lá na criação, que contemplaram as grandes criações de Deus, que vê tudo o que acontece, são ministros a nosso favor. Eles olham para Deus, vejam, eles estão lá direto, irmãos, eles estão lá direto. Eles olham para Deus e dizem santo. Irmãos, eles não têm vocabulário, não têm língua no mundo que eles não falem. Entende? Eles não estão poliglotas, eles não têm língua que existe no mundo que eles não falem, porque eles se comunicam, porque eles são mensageiros de Deus a nosso favor. Entende? Eles sabem de tudo, eles conhecem tudo. E eles olham para Deus e dizem santo, não tem palavra, você não tem palavra, santo.
santo. E aí eles dizem o triagem, né? Que é 3 vezes santo, quer dizer que ele é santo ao extremo de não ter palavra para definir, porque isso é 3 vezes, né? Eles dizem santo, triagem, né? Santo, santo. Eles olham para Deus e os anciãos pegam, olham para Deus e jogam a coroa no chão. Eles vão dizer o quê? Não, sabe? Imagina o céu, não é tão lindo, mas tão lindo que não tem. O João, ele diz assim, ele vai escrever e ele coloca umas palavras dele e ele olha o santo, os anjos do santo, e Paulo quando diz, conheci um homem há 3 anos atrás, assim e tal, que era para Paulo, né? E ele diz o seguinte, olha, as palavras que lá ouvi não são dignas, não é? O homem não é digno de ouvir o que foi falado lá. Aquilo que eu ouvi só. Imagina só a grandeza, irmãos. O céu não é monótono. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus está trabalhando até agora. O céu está sendo trabalhado. Vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez para que onde eu estiver, vós sejais também. Há um processo sendo feito aí. Há uma construção sendo feita. Glória a Deus, irmãos. E outra, ninguém vai chegar na frente, irmão. Vai entrar todos juntos. Quem foi ainda não inaugurou o céu. E quem já foi antes também não inaugurou, vão entrar tudo junto. Quando nós entrarmos pelas portas, porque são 12 portas, né? A Bíblia diz que quando nós entrarmos pelos portões da eternidade, a Bíblia diz que vamos ser saudados com palmas, os anjos de fila batendo palmas para os vencedores. Nós vamos entrar pelas portas todos juntos. Aleluia, irmãos. Eu anseio por esse dia. Aleluia, glória a Deus. Oh, coisa boa demais. Diante das portas tem o paraíso, então? Nós vamos passar antes dessa. Nós temos um processo que é o quê? As bodas do Cordeiro, que é um processo em que nós vamos ser galardoados. Isso a gente fala muito em escatologia bíblica, né? Onde a gente vai participar de uma grande festa, enquanto aqui embaixo estiver acontecendo a tribulação, não participar de uma festa, onde nós vamos ser galardoados, ou seja, onde que é o que é chamado de o tribunal. As bodas tem o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, onde nós vamos ser galardoados, onde a gente vai ser reconhecido nas nossas obras. Vai ser passado pelo fogo, né? Se for madeira, feno e palha, vai queimar. O que são isso? Essas são obras que a gente fez aqui, foi galardoado aqui embaixo. São as obras que a gente fez, a gente foi premiado aqui. Aquilo que a gente faz e a gente é aplaudido por elas. Aquilo que a gente faz para querer aparecer, aquilo que a gente faz, a gente até faz, mas a gente faz na expectativa de ser lembrado. Aquilo que a gente faz, mas a gente canta tapinha nas costas. Isso é palha, é feno e madeira. Vai ser queimado. Mas aquilo que é feito para ele, sem expectativa de ser honrado aqui, e aquilo que nunca ninguém viu, isso é pedra preciosa, é ouro, e isso vai ser passado pelo fogo e não vai ser queimado. E sobre isso nós vamos ser galardoados. Aqui é o único momento em que Deus vai honrar a igreja de forma diferente, por mérito, por honra, por obra. Só aqui. Passou aqui para a eternidade, não tem ninguém melhor que ninguém. É tudo igual, tudo noiva, tudo salvo em Cristo Jesus. Mas aqui sim, nas bodas a gente vai ser honrado. Nossas obras você passa pelo fogo, ou seja, vamos ver aquilo que a gente fez aqui e produziu para ele. Eu não desprezo as bodas de forma alguma, porque eu quero chegar lá e ele me honrar e dizer, Ivonei, cara, me chama pelo meu nome. Nem queria mais nada, né? Já viu o nome? Pior que vai olhar para nós, irmãos, milhões, a Bíblia diz que João vê multidões e multidões. Ele vai olhar para nós separadamente, não tem, igreja, não, Ivonei, vem para cá. Vem para cá, né? Rapaz, seguinte, tuas obras é no fogo, ó. Sobrou, palha, mas o que? Mas vem cá, você não pode perder a eternidade por isso, né? Não. Irmão, eu nem queria obra nenhuma, pensa uma coisa tremenda. Agora a pessoa depois não vê o trono branco, né? O trono branco, quando o mar e o inferno dão os seus mortos, e ele disse, João diz, eu vi grandes e pequenos, os fortes, os ricos, os poderosos, os reis da terra, todos ali. Um grande tribunal, mais longo da história, ele vai chamar um por um. Vai lá chamar Mussolini, fique de pé. Vem para frente. E abriu os seus livros, né? E um por um dos seus crimes. Vai ser lido um por um dos crimes. O julgamento mais não deixou. Um por um. Não vai ser por atacado. Um por um. Ser humano por ser humano ali de pé. Porque o tempo para Deus não passa. E o ser humano não vai mais envelhecer porque já está morto. Né? Um por um vai ser lido ali. Ó. Assim. É só, irmãos. E nós vamos estar sentados lá. Nós somos testemunhas, né? Nós vamos estar sentados assistindo, irmãos. Quando abriu, e depois quando abrir a porta, quando abrir a boca do lago de fogo, vão ser lançados vivos, porque a Bíblia diz que a morte vai dar os seus mortos, ou seja, a morte vai devolver em vida. Não está vivos ali, não vão envelhecer, o tempo não vai passar, porque nós estamos no crono, no Kairos, no tempo de Deus, que não passa, um por um. Quando abriu esse lago, jogados vivos na direita. Eu gosto da teologia sobre isso aqui, porque isso nos traz temor, sabe? Quando a gente terminar a escatologia, assim, a gente quer que o pessoal vá para casa crente. Eu, pelo menos, sempre vou crente para casa. Jesus. Medo do inferno me impela, irmãos.
Não é mais pregado quase sobre o inferno, sobre Vou contar para vocês, irmãos, depois daquele dia aqui, eu fiquei me perturbando na escola bíblica, eu disse, pai, eu não prego sobre isso. E aí eu estava no culto na sábado, a igreja disse, irmão, se tivesse a polícia lá, algum negócio de saúde, eles iam multar para nós lá. O pessoal ia embora, foi na frente da igreja, tinha meu lugar, foi embora. Tinha meu lugar, o pessoal sentado, nunca mais disse, o pessoal sentado para lá de fora da igreja. Cadeira de plástico lá para no meio da rua. E não vai ninguém porque é no interior, né? Mas, irmãos, a igreja cabia umas 100 pessoas, devia ter por cima ali umas 170 pessoas dentro da igreja, não tinha mais espaço. Lá no corredorzinho assim pequenininho, assim, corredorzinho pequenininho. E o pessoal por lá de fora, os caras vinham e iam embora, não tinha mais espaço. E eu disse, Jesus, quem é que eu vou pregar? Até o presidente foi lá, o pastor presidente foi lá, da igreja. Eu disse, Jesus, que eu vou pregar? O Senhor disse, me prega sobre a cruz. Eu disse, Jesus, prega sobre a cruz, ninguém mais prega sobre a cruz, prega sobre a cruz. Olha o que eu vou fazer hoje à noite aqui. Eu preguei 1 hora sobre a cruz. Meu Deus do céu. Isso é um temor na igreja, que o povo chorava, porque as almas eram para frente chorando, assim, ah, Jesus, sabe? É que ninguém mais prega, mas é que ninguém mais ouve, mas é que não pregam sobre isso, né? É que o inferno é muito ruim falar sobre o inferno. É muito ruim. Sempre falam sobre bênção, mas tu encontra pouca gente que fala sobre o que tu tem que fazer para ter bênção. Exatamente. Servia ele. Corpo e a sua importância. Então, qual é a importância do corpo? Apesar de não serem poucos os embaraços em relação ao corpo, as escrituras determinam que o corpo foi criado por Deus, sim, a fim de servir a um propósito divino. O que ele é? Ele é o santuário do Espírito Santo, primeira coisa boa, o corpo é santuário. Ele é o instrumento de louvor a Deus, segunda coisa boa. Ele é feito para o Senhor, ou seja, é para Ele, não é para mais nada. Ele deve ser apresentado santo e agradável, e ele aguarda a redenção por meio da ressurreição. Ou seja, o corpo físico não é ruim, irmãos, não é mau. Irmãos, o ser humano, eu falei, essa semana a gente estava indo para lá, e é bom que, quando a gente estava indo, a gente viajou 2 horas e pouco de ida e mais 2 horas e pouco de volta, mas é loucura, Jesus. Fazer 4, quase 5 horas de carro, é uma loucura boa, porque Deus chamou a gente para isso. E estava indo assim, e a gente falou, é bom que a gente passa bastante tempo conversando, né? Agora eu não viajo mais sozinho, né? Que eu estou vendo muito pouco, então eu fico com medo de dirigir à noite. Aí eu estou vendo bem pouco mesmo, estou vendo as letrinhas ficar bem miúda, né? Acho que é a idade também. E aí a gente conversando no caminho, eu sempre conversando com ela sobre isso, né? Essa questão, nós fomos feitos, não fomos feitos maus, irmãos. O ser humano não é em total, o ser humano não é mau. Ah, mas a pessoa, o cara se corrompeu porque, por exemplo, falar política, a política é suja. Não. Se corrompe porque é corruptível. Não é. A pessoa se corrompe porque é corruptível. Porque se não é corruptível, não vai se corromper. Pronto. Usando só um exemplo, cara, né? Então, em tudo isso aqui, irmão, o ser humano não é mau. Há uma influência do diabo, sim, da carne, do mundo, do pecado, de Adão e Eva, aquela questão toda de origem, pecado original. Sim, mas não é que o ser humano não é mau, o ser humano é bom, feito em perfeição, feito prontinho. O pecado veio para sua mancha. Mas se o homem quiser, o homem faz o certo, porque ele sabe o que é certo fazer. É claro que é muito mais fácil fazer o errado, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil fazer o errado. Mas não é que não. Eu creio, não na humanidade, creio no Deus, que a humanidade pode e vai estabelecer todas as coisas no seu estado perfeito, né? Então o corpo é bom. O problema é que o corpo manifesta o pecado. Porque dá um negócio, irmão, não é o corpo que é caído, é a alma que é caída. A Bíblia fala sobre a alma caída. A alma pecaminosa, porque o corpo só manifesta desde a alma. O corpo é só envoltório, irmão, o corpo é só foco. O negócio está dentro. Se tiver cachaça aqui, vai encher a cara. Se tiver água, vai matar a sede. O corpo é só envoltório. Mas aqui entra uma verdade nossa, que é a verdade natural, secular. Quando a mente não pensa, o quê? O corpo paga. E é uma verdade, né? Diversas ocorrências do vocábulo do corpo. Aqui vamos falar algumas coisinhas aqui, ó. O corpo do pecado, Romanos 6:6. Já está ali, né? Pois sabeis isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. O que é o corpo do pecado? O texto não sugere que o corpo é responsável pelo reino do pecado no homem, como asseveram as seitas e filosofias ascéticas, mas está implícito que o corpo físico está sob o domínio da alma pecaminosa. Essa, por sua vez, usa os membros do corpo para o desregramento. Deixa eu ver aqui. Nem tampouco apresentei os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Assim sendo, o corpo é um veículo conduzido pela alma pecaminosa, por meio do qual ela se expressa,
segundo os rudimentos do mundo e do domínio do pecado sobre si. A alma pecaminosa é um cara dirigindo um carro. Um barbeiro dirigindo um carro, como a gente usa dizer, né? Sai batendo todo mundo, destrói o corpo, morre o corpo, amassa, danifica o corpo. Uma pessoa que sabe dirigir, sabe pilotar bem o carro, com tranquilidade, sem pisar demais, respeita o sinal de trânsito, não tem multa, não tem nada, tranquilamente dirige, chega no mesmo lugar, sem amassar, sem danificar, sem passar sinal vermelho. A diferença é quem está dirigindo. O pegador de carro é exatamente igual, está na mão de um cara que é consciente, um cara que não tem consciência de nada. Se ele falar com ele alguns dias, você vai ver o resultado que deu. Então, o resultado é que está. E a alma é que dirige o corpo. Né? Pastor Ivani, eu posso tirar uma dúvida? Pode, fala já. A Igreja Católica tem esse histórico, né, de transformar os apóstolos em santos, né? Sim. Tudo mais, e às vezes até me pego pensando assim, por exemplo, Paulo, né? Já me questionei, poxa, será que quando ele se arrependeu, Pedro, Paulo, Tiago, eles que foram fiéis, né, até o fim, será que quando eles estavam, aquele momento de regeneração, né, eles ainda estavam aptos a pecar? E se eles pecassem assim, eles já tinham arrependimento para eles? Tu diz assim, depois que eles aceitaram a Cristo, está no mesmo estágio de nós. Igualzinho igual nós. Nós pecamos, se arrependemos. Mesmo os apóstolos, após eles confessarem, porque veja bem, o crer em Cristo foi após a ressurreição. Não tem nenhum crente antes. E Jesus é enfático, disse para Pedro, tu quando o Pedro é mais crente da turma, tinha uma espada na bainha. Mais crente. Tu quando te converteres, olha o texto, vai e confirma os demais. Não tem nenhum firme aí. E você que é o melhor, é o pior da turma. Se Pedro, que andou 3 anos com Jesus, que era o pregador, irmão, com uma espada na bainha, que eu vi Satanás cair do céu, meu Deus, nós vimos coisa e tal, aquela coisa, demônio se prostrando aos nossos pés e tal, e Pedro uma espada na bainha. Uma espada na bainha, né? O Judas aí pregando junto, roubando dinheiro da bolsa, né? E o Pedro, o João e o Tiago, né? Pregadores, o senhor quer que mandamos cair fogo, só que queima nossa família, essa cidade inteira, não sobra ninguém aí com vida, né? Aí Jesus vai dizer para Pedro, quando tu te converter, rapaz, tu não é crente em coisa nenhuma, quando tu te converter, vai e confirma, não tem nenhum crente, porque a Bíblia diz que Jesus mesmo sabia quem todos que criam nele, porque ninguém o enganava. Ele sabia que não tinha ninguém ali, não tinha ninguém, não tinha um crente, nem da família dele, não tinha ninguém. Quando Maria chega lá com a mulher, a mãe dele, irmão, a mãe que Jesus fala, que o anjo falou para ela, tudo, né? Porque a Bíblia diz que tudo, as coisas passaram, mas Maria guardou aqui no seu coração. Aí chega lá, eles vão prender Jesus está louco, está pregando lá, vamos lá pregar, chegaram que vergonha na nossa família, né? Chegaram naquela festa lá, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Vieram para prender Jesus, Jesus amarrado para casa, né? Está louco, né? Está louco? Jesus, não, quem que é a minha mãe e meus irmãos? É que eles fazem a vontade do meu pai. Tem nada a ver com eles, eles vieram me prender aqui, vão embora. Vão embora, não era louco de vir para dentro, mas rodeado de gente, né? Então não de ninguém crente, irmão. Só se converteu depois da morte. Depois da morte, o Tiago, o irmão de Jesus, que era o maior judeu da época, né? Se converteu, o homem de maior oração, o cara que passava o joelho nem de cabelo, tanto orar, mas não era crente. Então, aí depois da conversão, sim, mas depois da conversão, Pedro está lá e Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim, não fui ter com ninguém em Jerusalém a não ser com Cefas e com Tiago, que eram tidos como colunas da igreja. Então ele vai lá, conversa com ele, com Cefas e Tiago, Pedro e Tiago, né, e tal. Anos depois, aí Paulo vai lá e passa 7 anos no Egito, acho que 7 anos, aprendendo sobre a palavra, vai voltar e pregar. Quando ele volta, ele encontra Pedro. Certa feita encontra Pedro, e se encontrei Pedro, e Paulo ficou observando que Pedro estava lá, junto com, inclusive, o amigo de Paulo estava junto, né, aquele companheiro de Paulo, fugiu o nome dele agora, Barnabé, e ele estava lá e de repente ele viu que, estando os ímpios comendo, os pobres comendo, estava Pedro junto, de repente chegou os que eram da casa da turma de Tiago, e Tiago era um judeu messiânico, ou seja, eles guardavam a lei, mas criam em Cristo. Já tinha umas religiões dentro da cristianismo já. E eu vi quando ele saía, ele abandonava aqueles e já começou com os judeus, com os messiânicos, da turma de Tiago. Aí eu repreendi na cara dura, porque ele era repreensível. Eu disse, como 200 irmãos aqui, é Paulo escrevendo com categoria. Na hora, Paulo defende um guerreiro. Como é que vai gravando a cara, rapaz? Tá comendo com eles aí, agora comer com o judeu agora? Sem vergonha. Eu penso que era o pastor Ulisses, deve ser o Jaguara, né? Então, sabe? Então, mas ele, porque isso mostra que eles eram repreensíveis. Porque após a conversão deles, não muda nada. É o mesmo estado nosso aqui. A gente pega todo dia. E todo dia a gente se arrepende. Pega todo dia e todo dia se arrepende. É a mesma estágio. Então nada muda.
Nada muda. O que a gente tem a ideia de serem salvos, se foram salvos, sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu as 12 fundamentos são os 12 apóstolos, né? Tem o nome dos 12 apóstolos, então cremos sim que foram salvos 12. Não me pergunte se o nome deles não está no nome de Pedro, de Judas, se não está, porque é o único que não salvou. Isso é categórico, a Bíblia diz, a ninguém se perdeu, senão o filho da perdição, né? Então Judas se perdeu. E aí não me pergunte se está o nome de Matias ou se está o nome de Paulo numa dessas, né? Porque daí tem 13 apóstolos, né? Porque o Matias foi escolhido e Paulo veio depois, então ninguém sabe, né? Você não me pergunte, eu não sei. Mas após a tua pergunta é essa, eles beatificavam as pessoas porque diziam que esse cara não erraram mais. Não erraram. O Paulo errou. O Paulo disse o quê? O Paulo disse o seguinte, Paulo diz, olha, o Paulo, não quero João Marcos nós. João Marcos rejeitou ele lá na viagem passada, Mike, fique aí. Está lá o Paulo lá abandonado, lá, né? Todos me abandonaram, ninguém mexeu na minha primeira defesa. Mas eu passo depressa, trago o pergaminho na casa do Ricardo, que eu deixei lá, e a minha manta, lá, minha túnica, eu vou passar frio aqui, e traz João Marcos, aquele que eu rejeitei, que mandei embora, traz ele que é muito útil no ministério. Então, porque então, quer dizer, não muda a questão. A questão de importância é o quê? Temos que olhar 12 apóstolos, 12 tribos, fala de lei e graça junto, fundamentos e portas, né? São 12 portas e 12 fundamentos. Aí fala dos 12 apóstolos. Mas fora isso aí, só fala que foram salvos, como eu disse, só fala de Judas para o inferno, porque a Bíblia diz que foi para o inferno. Porque a Bíblia diz que ninguém se perdeu, Jesus disse, a não ser o fim da perdição. Esse está perdido, já era. Vamos lá. Tentou se enforcar, uma morte terrível, tentou se enforcar, ainda forte torou, caiu-se numa pedra, achou a barriga no meio, explodiu as tripas, né? E a Bíblia diz que não se arrependeu. Ele sentiu uma... Como é que é? Arrependimento não sentiu remorso. Foi lá e jogou as moedas, eu quero me livrar disso. Né? Foi o que ele fez. Foi lá, jogou as moedas lá, eu quero me livrar dessa culpa. O que Pedro fez? Chorou. Amargamente. Eu errei isso. Isso é arrependimento. O que Judas fez? Não, me livra de sangue. Isso é remorso. A diferença de remorso e arrependimento. O arrependimento, você assume que o erro foi teu, eu errei. Não tem nada a tirar de cima de mim, isso é só tua misericórdia. O que é remorso? Eu quero me livrar da culpa. Eu te livrar disso. A diferença, né? Vamos lá. Corpo desta morte. Vamos lá, Romanos 7, 24, vem ler para mim aí. Nós vamos dar a aula já são 9 horas, eu quero passar rapidinho aqui. Corpo dessa morte, quando a aula é assim da boa, passa rápido, né? Corpo dessa morte. Vamos só ler Romanos 7, 24. Eu vou passar aqui demais. Corpo de humilhação. Tem corpo de humilhação, corpo de Cristo, corpo da pós-ressurreição, corpo espiritual, natureza do corpo espiritual, e aí nós terminamos com o paradoxo aí. Relação entre corpo e pecado, né? Isso aí, corpo desta morte. Romanos 7, 24. Isso, lê para mim. Miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está falando aqui? Está fazendo menção sobre aquele castigo de morte, né? Romano, que era uma pessoa condenada, ela tinha, devido ao grau de condenação dela, ela tinha um corpo morto preso às suas costas. E por isso Paulo faz ênfase isso. Então Paulo quer dizer o seguinte: miserável homem que sou, porque veja, ele nasceu de novo, mas o antigo eu está acorrentado comigo. Aí está dizendo isso: quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele faz menção ao castigo romano. O romano tinha, ainda estando vivo, ele era condenado, tinha um corpo morto acorrentado nas costas, e esse corpo morto ia apodrecendo, e ele ia matando a pessoa que estava acorrentada com ele. E Paulo está dizendo o seguinte: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, eu estou aqui, novo, nasci de novo, mas o corpo que eu sepultei na conversão antigo eu, está acorrentado comigo e quer me matar. Ele não vai deixar a vida inteira de querer entrar em mim, porque o corpo decompondo nas costas do prisioneiro e ia apodrecendo o corpo dele junto, ia matando, imagina, ia enfermando, aquele bicho caminhando, imagina só o cheiro ruim, aquela questão toda. A mesma coisa, o corpo está aqui atrás morto, mas ele insiste em querer me matar. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo termina Romanos 7, 24, capítulo 7 é o pior capítulo de Romanos. Paulo está afundado na depressão, parece que Paulo está quase no meio do suicídio já. Ele diz assim: o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero sempre faço, o mal que habita em mim, não tem nada de bom. Mas aí ele chega em Romanos 8 e 1. Ele se enche do Espírito, tem uma revelação de Deus tremenda, ele se põe em pé, ele levanta a cadeira que ele está, pega em pé, pega a pena de lá e diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nosso Deus começa, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, ele vai, Deus, Romanos 8, ele quebra tudo. Alguém achou que eu estava morto de pé aqui, rapaz? Achou que eu tinha morrido, já estou aqui ainda, né? Tremendo isso. Então esse é o corpo da morte que ele fala, o nosso antigo eu acorrentado conosco. O corpo da humilhação, o corpo
Cognominação. Corpo físico, assim chamado, é a antítese do corpo glorioso de Cristo. Esse é o cognominação, o corpo que Cristo tinha, quando ele se humilha, quando ele aceita a crucificação, que ele aceita as chibatadas, que ele aceita todo aquele sofrimento, né? Corpo de Cristo, aqui é o corpo, ainda falando do corpo físico, irmãos, o corpo de Cristo não era um corpo místico, era um corpo como de qualquer outro ser humano. Por isso que pelas mesmas paixões, pelos mesmos desejos, pelas mesmas vontades, mesmas dores, medo, frio, que passou, por isso que ele suou sangue, porque teve angústia. O corpo de Jesus não era um corpo, não, era um corpo físico. A diferença é que ele é semente da mulher, é o único ser humano que é semente da mulher. O único ser gerado a partir somente da mulher. Nós somos o semente do homem. Ele é semente, foi o único semente da mulher. Para se cumprir Gênesis. Né? A semente da mulher. Para se cumprir o que foi Gênesis. Corpo pós-ressurreto de Cristo. Aí sim, é um corpo descrito como glorioso. É um corpo... Irmãos, interessante quando Jesus se apresenta, ainda em uma aparência física, com o que eles identificam como Jesus, quando Jesus aparece. Porque veja bem, estão lá naquela sala fechada, com medo, se mordendo de medo, né? Aquela coisa toda, né? E até o Pedro tinha espada da bainha, depois do dia de semana já não tinha mais espada da bainha, né? Largou a espada ali já. Larga essa espada, rapaz. Larga, Jesus é muito categoria. E antes disso, Pedro ofereceu duas ainda. Pedro tinha duas, né? Quando Jesus falou de espada, falando por uma figura, vieram duas espadas para ele. Daí já tem duas. Tinha mais uma, irmão. Ou Pedro andava com duas, ou tinha mais uma espada. Se você vai ver aquele texto das espadas, eram duas. Das duas, uma. Ou Pedro tinha duas, ou tinha mais alguém com uma espada da bainha. Jamais ele que gostava de andar armado, né? E Pedro era Zelote, né? Zelote era a religião judaica mais que acreditava na libertação de Israel a partir da força. Os Zelotes são aqueles que quando uma mesquita, uma sinagoga é profanada,